O Supremo está decidindo, então, sobre a questão das redes sociais. O ministro do Supremo, André Mendonça, ele votou ontem, afirmou o seguinte: que desconfiar de Deus e das instituições é um direito dos cidadãos. Está no Poder 360. Vou repetir. Desconfiar de Deus, a pessoa pode dizer que não acredita, etc. Ele pode colocar na rede social. Assim como ele pode desconfiar das instituições. Portanto, ele pode desconfiar até da própria Justiça Eleitoral. É o que ele disse ontem. Muito bem. Ele defendeu a liberdade de expressão e afirmou que as ideias é que devem ser atacadas e não as pessoas. Bom, veja onde isso vai parar. Para a gente, então, entender melhor, doutor Alexander Coelho, que é especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, aqui conosco. Doutor Alexander, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, Júlia. É sempre um prazer falar com você, Heródoto, e com toda a sua equipe. Muito obrigado. Doutor Alexander, e aí? Mexe ou não mexe com a liberdade de expressão, aquilo que o Supremo Tribunal Federal está decidindo? Olha, Heródoto, derrubar esse dispositivo seria aí, na prática, transferir para as empresas privadas o poder e o dever de decidir o que pode e o que não pode ser dito. Seria um verdadeiro absurdo, antes mesmo de qualquer controle judicial. Isso seria, sem dúvida nenhuma, uma violação direta à nossa Constituição Federal, que consagra a liberdade de expressão como um direito fundamental. É aquela velha história, Heródoto, quem vigia os vigilantes? Né? Nesse caso, quem vigiaria os algoritmos, os comitês internos de conformidade das Big Techs? O artigo 19, ele é um dos pilares do Marco Civil da Internet. E ele foi justamente colocado para estabelecer esse equilíbrio saudável entre liberdade e responsabilidade. Né? E as plataformas, ele assevera de uma forma muito acertada que as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros após uma ordem judicial. Ou seja, isso traduz o Estado de Direito, né? Preservando aí a democracia. Eu posso não concordar com o que você fala, Heródoto, mas eu vou defender até a morte o seu direito de falar. Eu estou tentando me lembrar quem é o autor desse aforismo aqui. É um francês que viveu no século XVIII, não é isso? Exatamente. Também não me recordo o nome dele agora para Me citá-lo. fugiu agora, mas eu me lembro dessa frase. Essa frase nós jornalistas temos que ter sempre em mente também. Agora, doutor Alexander, então, Perfeito. então é o seguinte: se isso for derrubado e a responsabilidade passar para a plataforma, eu publico no Facebook a minha opinião, a mesma opinião no X, eu posso ser retirado de uma e não ser retirado da outra, uma vez que essa avaliação ela é subjetiva ou estou enganado? Perfeitamente, perfeitamente. E as plataformas, elas vão ficar com um receio assim absurdo, né? De não estarem aí incorrendo em qualquer tipo de. Então, a subir muito, enfim. E sem falar, Heródoto, que isso basicamente não é viável. Então, assim, em nome aí desse combustão, eles estão tentando impor uma coisa que tecnicamente, você imagina a quantidade de publicações, de postagens que são feitas por minuto, são milhões. Então, não é por aí. Agora, essa derrubada ou não, ou modificação, não seria mais adequada que fosse feita no Congresso Nacional e não no Supremo Tribunal Federal? Exatamente, exatamente. Veja, não se trata de blindar as plataformas, né? Mas trata-se de um marco legal que foi construído com equilíbrio, com legitimidade democrática, com compromisso sério com os direitos fundamentais, na casa correta, que é o Congresso Nacional. Qualquer mudança, Heródoto, e a audiência de todos,
qualquer mudança estrutural nesse regime, ela precisa obrigatoriamente ser debatida no Congresso Nacional, com transparência, com multidisciplinaridade, ou seja, diálogo com todas as áreas, participação social. Porque, caso contrário, nós estaremos aí abrindo um precedente perigoso, né, de uma regulação via judicial. Então, é inadmissível a chegar a esse ponto. Doutor Alexandre, como é que é isso em outros países? Olha, Heródoto, quando a gente fala em regulação em rede social, quando a gente fala em inteligência artificial, né, o advento da inteligência artificial generativa, o chat GPT, por exemplo, isso é palco no mundo todo, tá? O Brasil não está atrasado nesse debate, tá? Muito pelo contrário. Atualmente, nós temos mecanismos legais para tratar esse assunto, como o próprio Marco Civil da Internet, Código Civil, Código do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa suposta alegação é um problema urgente que precisamos enfrentar e a omissão do Congresso, por isso o STF tem que legislar, isso não procede, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, no mundo todo, isso é palco, isso está no debate. O grande ponto dessa questão é a gente equilibrar uma legislação com uma tecnologia que, por conta da inteligência artificial, ela acelera de uma forma muito rápida, né? E a gente encontrar esse equilíbrio para não fazer uma lei que seja muito engessada, que congele aí o avanço da tecnologia, né? O incentivo financeiro que tem por trás desse tipo de negócio, mas ao mesmo tempo que os princípios fundamentais, como liberdade de expressão e privacidade. Então, assim, precisa ser debatido, precisa ter aí esse debate no Congresso Nacional, como foi feito o Marco Civil da Internet. Você lembra, Heródoto, o Marco Civil de 2014, os debates começaram em 2010. Nós participamos na comissão, na época chamada Direito e Tecnologia, da OAB de São Paulo, dos primeiros debates, dos primeiros projetos, dos primeiros pontos a serem levantados para o Marco Civil da Internet. Então, demoraram aí 5 anos, mas o Marco Civil da Internet é como o próprio nome diz, um marco, e ele é um exemplo de lei para o mundo todo. Doutor Alexandre, bom, nós estamos também em todas as redes sociais, todas elas, tá? Ao mesmo tempo. E assim as pessoas têm nos ajudado. Por exemplo, a Márcia Espino, que está acompanhando sua entrevista, lembrou para a gente que o nome do filósofo é o Voltaire. Era um nome que eu Perfeito, tinha bloqueado. Aliás, não foi só ela que mandou, vários perfeito. outros aqui têm a memória melhor do que a minha, do Voltaire, né? Que é uma frase realmente extraordinária. Muito obrigado aqui por atender aqui o Jornal Nova Brasil, doutor Alexandre. Muito obrigado. Imagina, Heródoto, é um prazer falar com vocês sempre. Um abraço. Muito obrigado, doutor Alexandre Coelho, é especialista em direito digital e proteção de dados. Acho que depois dessa entrevista fica até mais fácil você participar aqui da nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente volta aí. 8h31.